A renda fixa no Brasil, em dólares, rende zero. Os Emirados Árabes, eles sempre passaram de crises muito bem. E a gente está no mesmo lado da mesa. Uhum. Eu costumo dizer que Você já percebeu que a maioria dos empresários brasileiros morre de medo de tirar o dinheiro do quintal de casa? Eles preferem a falsa segurança de uma economia instável e a ter a audácia de colocar o seu capital onde o futuro está sendo construído em tempo real. Enquanto o mercado comum reclama da burocracia e da desvalorização cambial, as mentes estratégicas estão estruturando holdings em Dubai, protegendo o patrimônio em moeda forte e jogando o jogo global. O sucesso financeiro não é mais geográfico, ele é estratégico. Eu sou Abner Saab e este é o Abner Saab Talks, uma mesa de negociação executiva sobre o capital brasileiro no cenário global. Neste episódio, o papo é sobre blindagem patrimonial, inteligência financeira e como conquistar o deserto. Para isso, recebo Gustavo Schneider. Ele deixou para trás uma carreira sólida lidando com a alta renda no Brasil e cruzou o oceano, fincou a bandeira da consultoria financeira de elite no coração de Dubai. Como CEO da S&P Financial Consulting, ele é o homem que traduz o código dos Emirados Árabes para o investidor de alto padrão e dita as regras de como proteger e alavancar fortunas no exterior. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Obrigado, Abner. Obrigado pelo convite. Parabéns aí por essa estrutura e uma satisfação. Vim diretamente de Dubai para fazer parte aí do... Esse não é para qualquer um, não, hein? O homem me convocou, eu tive que vir. Que isso, cara. Poxa, é uma honra mesmo ter você aqui. E até alguns meses atrás aí estava falando, te contando sobre esse sonho, sobre essa ideia. E a gente está sentado aqui junto, tornando realidade algo mágico. Acho que não tem outra palavra assim. Com certeza, a realização de um sonho. Eu me lembro lá em Dubai, de poucos meses atrás, a gente conversando a respeito. E estar aqui hoje realizando isso tudo é a graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Cara, e eu gosto muito de contar um pouco aqui da história dos meus convidados, né? As pessoas veem as redes sociais, algumas pessoas até que faziam parte do passado, enfim, elas olham aonde você chegou, o que você vive hoje, elas têm às vezes uma falsa ideia ou um falso pensamento de quem é o Gustavo e de tudo que você passou para poder viver o que você vive hoje. Você tinha uma carreira sólida aqui no Brasil, trabalhava com pessoas de alta renda, sua esposa também tinham, e vocês enxergaram que o futuro estava nos Emirados Árabes e com certeza foi uma decisão difícil. Então, eu gostaria que você contasse um pouco, até do seu background, qual é a sua história, enfim, como você chegou na questão dos investimentos, até Dubai, né? Até chegar aos dias de hoje. Legal, essa resposta é um pouco curiosa porque não foi planejada a minha ida a Dubai, na verdade. Minha esposa era funcionária pública, eu estava trabalhando num escritório do Safra, em Porto Alegre, e apesar de já ter sido oficial do Exército temporário lá atrás, ter tido experiências em outras internacionais, empresas multinacionais, a gente estava tendo uma vida confortável em Porto Alegre. Minha esposa é funcionária pública, eu com algumas atribuições além da assessoria de investimentos dentro de um family office, e de uma semana para outra ela entrou numa vaga para os Emirados. Entre fazer a seleção e embarcar no avião foi uma semana de diferença. Então a gente precisou reestruturar as nossas vidas no exterior. Já era algo que a gente queria, mas não tinha um planejamento de se mudar em uma semana. Não, com certeza não. Outro lado do mundo, 15 horas de voo. E tendo feito essa mudança, eu já estava num período de radar ligado para oportunidades, e quando eu cheguei em Dubai, comecei a conhecer uma comunidade de brasileiros muito grande por lá, bem estruturada. Comecei a ser demandado para prestar o serviço de consultoria financeira, do qual eu já prestava dentro do Safra, e venho de um background de mais de 10 anos de investimentos e desde o meu primeiro salário aprendendo sobre mercado
financeiro. Sou engenheiro mecânico de formação, mas apesar de não ter atuado na área, carrego muito do raciocínio lógico, resolução de problemas. Quando cheguei em Dubai, me deparei com essa oportunidade de prestar uma consultoria financeira para brasileiros expatriados. A gente vem de um país, Abner, em que a gente não tem muita educação financeira dentro do nosso país. Imagina saindo daqui sem conhecimento de mercado internacional, né? Sim. E, cara, por mais que você já tinha uma experiência, os Emirados é um lugar maravilhoso, que nós amamos, mas a cultura é diferente, existem, né? Como que foi para você essa adaptação, assim, de um lugar tão diferente? Como que foi essa experiência, assim? Eu vou ser sincero, eu acho que a experiência no Exército me fez um pouco mais resiliente quanto a isso, ter passado algumas coisas, então... Com certeza. Apesar de não ter tido formação no deserto... Um pouco diferente, né? Do meio do mato. Exatamente, então confesso que Dubai é muito alinhado, eu acho que acredito que os Emirados Árabes como um todo é muito alinhado com aquilo que eu sempre prezei em termos econômicos, em algo que incentiva o empreendedorismo, redução dos impostos, uma segurança jurídica, não há discussão de política no meio da sociedade, então eu acho que essas coisas elas possibilitam muito o debate em prol do crescimento, né? Então eu demorei cerca de 2, 3 meses para tomar a decisão de iniciar meu próprio negócio a partir do momento que me mudei para lá, fruto dessa comunidade, dessa troca que tive com outras pessoas e com certeza tu foi uma delas. Sim. Cara, e o mercado dos Emirados é muito competitivo, né? As pessoas que não conhecem ainda não fazem ideia do que é Emirados Árabes. Os caras fizeram uma Fórmula 1 dos negócios, é um negócio que roda muito rápido, você conhece muita gente muito rápido, as coisas acontecem. Como que foi isso para você validar a S&P quando você estava começando? Perfeito. Na verdade, pelo fato de às vezes eu ser novo e lidar com dinheiro, muitas vezes é algo que a gente precisa construir com o trabalho duro e mostrar que a gente realmente tem experiência no assunto, na gestão de patrimônios, na organização financeira, no planejamento. E eu me deparei com pessoas que precisavam de atendimento, muitas pessoas com dificuldades financeiras, apesar de muitas vezes ter uma renda muito acima do Brasil, e outras com falta de conhecimento realmente do que fazer com o dinheiro. Então, a partir do momento que a pessoa tem um problema e tu sabe como resolver, e tu tem realmente a vontade de ajudar aquela pessoa de forma eficiente e transparente, o próprio trabalho de recomendação, hoje os nossos clientes são basicamente recomendação de outras pessoas, eu acho que é a melhor forma de venda, na verdade, né? Isso traz muita confiança e solidez para o mercado. Tu começa a ajudar uma família, essa família te recomenda para outra, tu está atendendo o grupo de amigos, daqui a pouco tu está atendendo a comunidade como um todo. Eu vejo assim um paradoxo, né, na questão de investimento. Quando você fala de consultoria de investimentos, etc., as pessoas têm uma visão também um pouco errada e às vezes até um pouco de reticência. Não sei se talvez seja mais o brasileiro, como funciona isso. Mas o cara fala assim, pô, eu vou ter que pagar para poder aprender como não gastar, basicamente. Não só como não gastar, mas como investir, como fazer o dinheiro realmente render. Eu acredito que talvez essa seja uma barreira que precisa ser quebrada, né, ou desmistificada, digamos assim. Exato, eu acho que o modelo de assessoria no Brasil, que está em mudança, inclusive, o que é muito bom, ele não é muito claro sobre remunerações dos assessores, como que os bancos ganham dinheiro. Não à toa, as maiores empresas do Brasil são bancos, né? Sim. É justamente um país muito propício a isso, devido aos altos juros. Mas esse modelo aqui existente, ele não é tão claro. Então, dá a falsa sensação da pessoa de que ela não paga por ter um atendimento do assessor, do gerente de banco, quando que, na verdade, se paga bastante por esse serviço. Então, a partir do momento que tu explica isso para o teu cliente e entende que, apesar de ele estar te remunerando um subscription, uma assinatura, um modelo de percentual do patrimônio, ele está ganhando muito mais em cima disso do que nos outros modelos em que não está tão claro o modelo, né? Eu costumo dizer, Abner, quando a gente vai em lojas de grife, etc., que não tem preço na prateleira, é por algum motivo, né? Exato, Então, se tu está tendo um atendimento
e tu acha que tu não está pagando por isso ou tu não está vendo o preço. Exatamente. Com certeza esse preço é muito maior do que o que você estaria vendo, digamos assim. Cara, e engraçado, né? Porque hoje quando você pensa em um assessor de investimentos, consultoria, ou você vai pensar numa grande empresa, uma grande instituição, ou tu vai pensar que é um scammer, né? Que é o cara que quer vender o mapa do tesouro sem nunca ter encontrado, que é o cara que quer vender uma fórmula mágica de como chegar lá. E, na verdade, não é isso, né? Se você pudesse explicar um pouco como funciona realmente essa assessoria de investimento, o que é isso? Você pega no dinheiro do cliente, você faz o investimento, como que é isso, cara? Legal. E, inclusive, essa questão de scam é realmente algo interessante a ser falado, porque o que a gente tem de segurança nas ruas em Dubai, às vezes o scam digital é algo que a gente precisa de muita atenção. Né? Então, respondendo sobre o modelo que a gente atua de forma independente e não discricionária. A gente tem tanto o modelo da consultoria, em que a gente ajuda as pessoas a se planejarem financeiramente, a terem uma organização financeira e uma visão de longo prazo morando no exterior, obviamente ajudando com a parte dos investimentos também. E a gente tem um modelo de multifamily office, que a gente atende os modelos numa visão mais completa, estruturação fiscal, tributária, sucessória, entre outros. Tá? Então, sabendo destes ambos atendimentos, o nosso foco é ajudar os nossos clientes de forma não discricionária, o que significa que a gente não tem vínculo com nenhuma instituição financeira, tampouco mexe no dinheiro dos clientes. A gente ensina educação financeira, ensina planejamento, fala sobre investimentos, estrutura, sim, carteiras de investimentos, mas a gente não toca no dinheiro do cliente. Legal. Isso significa, Abner, que os nossos clientes têm total liberdade de poder escolher qual instituição financeira eles vão trabalhar. Super legal. É muito comum o brasileiro que reside no Brasil, se torna não residente mais, vai para o exterior, ter contas em grandes instituições aqui do Brasil, mas também ter a pretensão de investir internacionalmente através de grandes corretoras. Sim. Então, a escolha dos clientes, claro que a gente vai ajudar nessa escolha, mas a escolha da instituição é feita pelo próprio cliente. As operações são feitas pelo próprio cliente. Então, é uma forma muito clara e muito limpa e eficiente, eu diria, porque a gente não fica mordendo comissões dentro da plataforma. Então, é o próprio cliente que faz as operações. A gente não ganha nenhuma contraparte, nenhum rebate, nenhuma comissão daquela instituição ali que a gente está utilizando. E aí traz muito mais segurança para o cliente, né? Muito mais segurança. Não tem do que duvidar. Eu não mexo no dinheiro da pessoa, ela tem os próprios senhas, os próximos acessos. Pô, Gustavo, mas eu não sei utilizar a corretora. Super fácil, em 5 minutos a gente resolve. A parte operacional é a parte mais fácil, depois da pessoa efetivar 2, 3 vezes o envio de uma ordem, ela aprende sozinha a realizar isso. Cara, e você mesmo citou aí, Dubai, quando a gente está falando de pessoas que moram em Dubai, elas têm que ter um certo poder aquisitivo, né? É algo que é uma seleção natural, digamos. E essas pessoas, às vezes, elas já tiveram algum background anteriormente de investimentos ou frustrações, ou enfim. Como que você faz, como você lida para trazer esse valor da S&P para o seu cliente e fazer ele enxergar o quanto você pode agregar nas finanças dele? Perfeito. Então, hoje o nosso principal modelo, Abner, é o modelo de assinatura, subscription, que a depender da complexidade do serviço, existem mensalidades. A partir disso, naturalmente, eu preciso ser ROI positivo. Claro. A pessoa precisa entender que, apesar de ter um investimento em cima disso, que ao longo do tempo a gente vai ter retornos muito acima da média para ela, que faz sentido esse tipo de investimento. Então, a primeira coisa é a gente executar um plano financeiro. É como se fosse o TCC financeiro da vida da pessoa. Então, a partir do momento que a gente tem... Imagina que a gente lida com a vida dos nossos clientes financeira como se fosse uma empresa. O plano financeiro é um business plan. Sim. A partir do momento que tu estrutura o caminho para a pessoa, ela tem visão do que ela precisa executar, como que ela precisa executar
e ela vai saber que a gente vai ficar em cima dela. Então você não é só o cara que mostra o caminho, mas também às vezes pega na mão da pessoa para ela, porque é justamente a satisfação e o resultado do teu cliente que te faz seguir adiante e até trazer mais clientes para a S&P. Exato. Eu posso citar o exemplo, eu comecei a jogar tênis depois de certa idade e é muito difícil, um esporte que não é tão fácil e depois de certa idade, quando tu já... Acredito que começa mais cedo, quando criança é mais fácil. Depois de certa idade é muito difícil aprender do zero. Então eu sempre me comparo a esse professor de tênis ali que no início, precisa se ensinar a segurar a raquete, né? Sim. E ao longo do tempo, naturalmente, os clientes com educação financeira, com planejamento, vão entendendo melhor o processo e esse processo ele se torna parte do dia a dia. Então, no início do atendimento, usualmente a gente precisa realmente pegar na mão, estar mais tempo junto. Conforme o tempo vai andando, são decisões mais estratégicas e mais técnicas de nosso lado. Sim. Agora, Gustavo, tem um negócio engraçado, assim, né? Teve um momento, uma vez que eu presenciei uma situação que aconteceu, onde nós entramos em assuntos de taxas de juros, se era melhor investir no Brasil, se era melhor investir nos Emirados, se era melhor investir nos Estados Unidos, enfim. Cara, as pessoas elas têm uma visão, às vezes, meio equivocada da realidade, né, cara? Qual é a diferença hoje, se você é um empresário brasileiro, você tem um capital, você quer investir o seu capital, de você escolher investir no Brasil ou escolher investir no exterior, em algum outro país? Porque as pessoas acabam olhando muito, taxa de juros isso, taxa de juros aquilo, e no fim do dia não é bem assim que funciona. O que você traria de dica para esse cara que hoje talvez tenha aí, sei lá, seus 500 mil na conta, parado, o cara quer fazer um investimento e está perdido? Boa. Primeira diferença é a moeda, né? O real perdeu 85% mais ou menos de poder de compra nos últimos 30 anos em frente ao dólar. Então a primeira coisa é essa, a gente investindo somente no Brasil, a gente acaba perdendo o poder de compra em moeda forte. Tá? E o Brasil representa cerca de 0,5% do dinheiro global. Caramba. Nossa, é matador essa... O dólar representa cerca de 60%, 25% Europa, considerando o UK, e o resto do dinheiro está espalhado entre os outros países. Então, aquele brasileiro que concentra o recurso, 100% do seu recurso, em 0,5% do mundo, eu acho que ele não está, talvez, gerenciando bem o risco. É claro que existe análise de tudo, onde vai ser feito o período de acumulação, onde vai ser feito o usufruto. Mas, por exemplo, em Dubai a gente tem 0 imposto e a moeda é atrelada ao dólar. Sim. Aquele brasileiro que pega esse dólar, leva para o Brasil, porque nominalmente, ou seja, quando a gente olha um número bonito, 15%, 1% ao mês, o brasileiro se acostumou na renda fixa a ganhar 1% ao mês, se esse usufruto vai ser feito no exterior... Nos últimos 10 anos, a renda fixa no Brasil, eu poderia dizer, arredondando, que rendeu 0 em dólar. Ou seja, sendo assim, uma frase, assim, arredondando um pouquinho os números, a renda fixa no Brasil, em dólares, rende 0. Praticamente isso. Essa é a diferença. Então, se a gente tem uma correção aí de um investimento que nos pague dólar mais 4, que hoje seria aí um treasury americano, um título de renda fixa, isso nos dá um conforto de ter aumento do nosso poder de compra em dólar, a valorização do dólar frente ao real, a diversificação do nosso patrimônio e a diversificação geográfica e a liberdade financeira, obviamente, que moedas fortes nos proporcionam. Então, só desculpa alongar nessa resposta, mas é uma pergunta muito boa. Aquela pessoa que vai para o exterior para investir, para morar, para ter uma melhor qualidade de vida, se ela não pensa e não investe majoritariamente em moedas fortes, investe em envia o dinheiro para o Brasil, ela não vai ter muita escolha lá na frente a não ser morar no Brasil. Porque hoje a gente está historicamente, inclusive, num excelente momento de tirar dinheiro do Brasil. Sim. O dólar aí, nos últimos 2 anos, não tocava menos de 5. Então, se aquela pessoa concentra majoritariamente o dinheiro no Brasil, onde é que ela vai usufruir desse dinheiro? Exato. Sem falar na segurança jurídica, né? De você ter o seu dinheiro num país
sólido como os Estados Unidos, por exemplo, um país como os Emirados Árabes, que está em grande crescimento, que existe um investimento contínuo para que o mercado continue, né? Tem interessante agora esse momento de guerras, instabilidades, mas, cara, tem uma visão muito singular sobre isso. Eu vejo que os Emirados Árabes, eles sempre passaram de crises muito bem, né? Você vê que o gerenciamento deles de crises é absurdo, né? Enquanto você vê países que pós-pandemia entraram e afundaram em crises, né? Você tem o país da Europa, por exemplo, você vê os caras crescendo e batendo recordes de economia, de números, enfim, ano após ano, né? Então, os caras têm um gerenciamento muito grande. Aí eu te falo, se você já está num lugar onde as coisas funcionam bem, a partir do momento que você não tiver mais nenhum perigo próximo a você, o que pode te parar, né? E eu vejo muito isso nos Emirados Árabes. Muita gente me pergunta, Benner, é o fim, acabou? Cara, não. Tá só começando. Realmente, eu acredito nisso também. Então, essa segurança que você tem, né, de ter investimentos nos Emirados Árabes, de ter investimentos até imobiliários também, né? Existem ótimas oportunidades nos Emirados para investimentos imobiliários, enfim. Então, é algo que você dificilmente vai encontrar em outros lugares do mundo, né? Exato. Eu diria que os Emirados não necessariamente apenas para investimentos, mas como ferramenta de proteção patrimonial também. Sim. Porque a gente não tem imposto sucessório lá, por exemplo, claro que necessita de estruturas legais para tornar essa sucessão mais suave e não ir para o lado da Sharia Law, da lei islâmica sucessória, mas é muito mais uma visão de investimento global em moedas fortes, utilizando o Dubai como ponto de ferramenta sucessória ou de internacionalização do patrimônio, do que necessariamente apenas investir em Dubai. A gente tem um mercado financeiro em Dubai que ainda está em crescimento alto, o mercado imobiliário é muito maior do que o mercado financeiro, mas a utilização de Dubai como ferramenta de internacionalização de empresas, de negócios, de sucessão familiar, e aí a partir dessas ferramentas investir globalmente, não estou falando para investir somente em dólar, somente em euro, etc., mas sim investir de formas globais. E hoje em dia a gente tem diversas ferramentas que são muito eficientes. A gente, através de uma conta, seja pessoa física, pessoa jurídica, com baixo investimento, a gente consegue acessar os principais índices, os benchmarks do mercado global, com poucos recursos, taxas baixíssimas. Só para exemplo, hoje, por exemplo, se a gente for comprar um ETF do S&P 500, né, que é o principal índice de ações do mundo, a taxa de administração, por exemplo, do IVV é 0,03% ao ano de taxa de administração. Sim. Enquanto um fundo qualquer aqui no Brasil é 1%, 1,5%, 2%. Né? Então, a gente utilizar dessas ferramentas para aumentar o nosso patrimônio, gerir o nosso patrimônio internacionalmente, a gente vai estar ganhando poder de compra em moeda forte. Se lá no futuro eu voltar a morar no Brasil, usufruir desse dinheiro no Brasil, hoje em dia é muito fácil de movimentar esse dinheiro internacionalmente. E falando um pouquinho de real estate, eu acho que é o principal pilar do PIB hoje dos Emirados, principalmente de Dubai. Né? A gente tem grandes oportunidades, eu diria, de dolarização do patrimônio. Eu acho que é uma excelente forma de pensar em dolarizar patrimônio, principalmente com uma das coisas que a gente vê da gestão de crise dos árabes, essa flexibilização e a reação rápida às coisas que aconteceram. Muito rápido. Então, eles passaram a flexibilizar, por exemplo, até antigamente, para ter o Golden Visa, eram 2 milhões de dirhams, ainda é, na verdade, 2 milhões de dirhams de compra de propriedade para te ter o visto de 10 anos. Mas agora eles flexibilizaram para, se tu comprar, não tem mínimo de investimento para te ter um visto de 2 anos, por exemplo. Então, é uma excelente forma de ter uma residência fiscal e não mais num paraíso fiscal, mas em sim um lugar que tu tem uma proteção jurídica, tu tem moeda atrelada ao dólar, tu tem menos burocracia e realmente te propicia muitas oportunidades. Interessante esse ponto que você está tocando, porque assim, muita gente, às vezes, conversa com algumas pessoas, elas acham que offshore, paraíso fiscal, você ter negócios no exterior, está atrelado com coisas ilegais. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, se você pudesse um pouco desmistificar um pouco desse pensamento, assim, né? Você pode ter tudo legalizado de forma 100% correta e honesta,
dolarizar o seu dinheiro, investir em outros países. O que você diria para uma pessoa que está nos assistindo agora e pensa dessa forma? Com certeza. Ilegal é a gente esconder coisas. A partir do momento que tu siga o caminho legal para uma abertura de uma offshore, isso é totalmente verídico. Até a gente, inclusive, teve uma mudança recentemente da lei das offshores, que passou a tributar essas empresas patrimoniais, entre outras, no exterior. A gente, na S&P, a gente trabalha tanto com a parte de estruturação de ferramentas via Emirados Árabes, mas também muito com paraísos. Hoje, os Emirados não é mais considerado também um paraíso fiscal, que houveram algumas mudanças, principalmente em relação a corporate tax, troca de informações bancárias com os outros países. Eu acho que, se não me engano, foi em 2024. A gente trabalha hoje muito com Ilhas Virgens Britânicas, né, BVI, Caimã, Bahamas, que são empresas que poderiam ser associadas, parecidas à questão da holding aqui no Brasil, em que a gente realmente coloca o nosso patrimônio dentro dessas empresas e passa a fazer a administração através de uma pessoa jurídica, em que a nossa família é societária dessa PJ e não mais através das nossas pessoas físicas, né? É importante dizer que, investindo, por exemplo, nos Estados Unidos, existe questão de state tax, imposto sucessório. Então, essas ferramentas, elas nos trazem uma eficiência muito grande. É claro que elas carecem de, por exemplo, se eu sou residente fiscal do Brasil, eu preciso declarar isso em imposto. Tem uma alíquota de imposto de renda de 15% que eu preciso recolher frente ao lucro anual, mas elas nos trazem proteções muito grandes em termos de dados, em termos de sucessão, em termos de agilidade de acesso do nosso patrimônio frente aos nossos herdeiros, né? Então é totalmente legal. Até, inclusive, esses dias eu criei agora um canal no YouTube aí, estou me arriscando nessas frentes. Inclusive, tem um vídeo que eu recém gravei falando sobre offshore. Legal. Você está falando bastante sobre essa questão de sucessão patrimonial, né? No Brasil, hoje é um nightmare, né? É um pesadelo. Exato. Qual que é a grande diferença entre você estruturar uma sucessão familiar hoje no Brasil ou nos Emirados, ou um país que já pensa diferente do que o Brasil pensa hoje? Imposto, agilidade. Nos Emirados a gente trabalha muito com a parte do testamento, foundations, por exemplo, em que tu consegue deixar isso pronto e acelera muito o processo lá na frente, sem o pagamento dos impostos sucessórios. Inclusive, existem ferramentas em que é possível colocar uma holding dentro de uma offshore. Então, a depender da estrutura da pessoa, é possível. Aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho uma holding que detém imóveis, etc. É possível colocar isso dentro de offshores e, a partir disso, a sucessão vai ser feita no exterior. É claro que tem que ser estudado caso a caso para verificar se faz sentido, mas eu diria que o principal ponto é esse, né? Essa continuidade do patrimônio familiar, principalmente sem ter que aqui no Brasil a gente tem normalmente, quando o patrimônio passa de pessoa para pessoa, esse patrimônio reduz, visto arredondando aí 15, 20% de custos sucessórios aqui no Brasil. Então, esse planejamento sucessório e a utilização, às vezes, de seguros de vida, etc., também em dólares, possibilita, inclusive, não só uma depreciação, ao contrário da depreciação, uma alavancagem nessa continuidade patrimonial de pessoa para pessoa, digamos assim. Sim. Vocês atendem hoje clientes só nos Emirados ou em outros países? Como está essa... Esse é um ponto interessante, inclusive, porque no início da consultoria, quando a gente começou a estruturar a consultoria, a gente era a ideia, vamos atender todo mundo em inglês, em português, etc. Inclusive, acho que os vídeos... Tem um Instagram que eu costumo fazer alguns vídeos e no nosso Instagram os vídeos mais antigos ainda estão em inglês. E ao longo do caminho a gente foi verificando que realmente o nosso público-alvo era um dos brasileiros expatriados, pois é realmente um nicho. Se eu não estou enganado, tem cerca de 4 milhões de brasileiros morando no exterior, e é realmente um nicho grande, mas que realmente tem muita dificuldade com investimentos, com planejamento financeiro em diferentes moedas e entender realmente como é que funciona a economia de países diferentes do Brasil, né? Então, hoje o nosso foco é realmente atender brasileiros expatriados. Hoje, eu diria que a grande maioria dos nossos clientes estão sediados no GCC, né, que são os países do Golfo, principalmente Emirados, mas também Arábia Saudita, Omã, Catar, etc. E a gente tem, sim, brasileiros na Europa, na Austrália, alguns brasileiros aqui no Brasil, mas o curioso é que a gente atende também, eu diria que
15 nacionalidades, mais ou menos 16, se eu não estou enganado, de pessoas que foram acabando sendo recomendações, pessoas de países que nunca imaginei atender, Sim. pessoas, por exemplo, do Quênia, do Caramba. UK, difícil entender o sotaque, enfim, franceses, pessoas de diferentes nacionalidades, que é bem interessante entender como que essas outras culturas lidam com dinheiro. Né? Essa que eu ia te perguntar. Existe diferença, Nossa, né, nessa... muita. Como que é isso, cara? Até Emirates mesmo, né, locais que a gente atende nos Emirados, a cultura é totalmente diferente, assim, a forma como a pessoa foi educada a entender o dinheiro. Por exemplo, tem pessoas, principalmente que eu lembro assim da Síria, etc., ou do GCC como um todo, que gostam de comprar ouro, tudo é ouro, tudo é ouro, o mercado financeiro não existe. Eu vejo nos Emirates, principalmente, essa questão de gostar de investir nas bolsas locais, de comprar imóveis. O brasileiro, ele sai do Brasil, é muito acostumado com 1% na renda fixa e procurando isso no exterior não existe. Sim. E aí, às vezes, o dinheiro fica na conta corrente, porque, pô, se é para ganhar ali 3, 4% na saving account, eu vou deixar na conta corrente. Então, realmente, é um pouco engraçado isso ao longo do tempo, assim, aprendendo e conversando, trocando experiência com outras pessoas. Cara, é interessante, né? Porque esse tipo de experiência só vive quem realmente decide se arriscar e ir para fora do Brasil para viver algo diferente. Não sei se você, no passado, antes de ter essa ideia, antes de ter a oportunidade de ir para os Emirados Árabes, se você já tinha se imaginado vivendo essa realidade, atendendo clientes de diversos países do mundo? Não, com certeza não, porque normalmente no Safra, apesar de o Safra ser uma instituição internacional e, por exemplo, em outras instituições que eu também trabalhei, MetLife, por exemplo, que são multinacionais, sempre atendi brasileiros, né? Apesar de, às vezes, brasileiros que moram no exterior, com investimentos no exterior, eu nunca tinha atendido outras culturas. Né? Então, pessoas, principalmente utilizando o inglês, que às vezes não é nem a tua língua, nem a língua da pessoa. nativa da pessoa. Sim. Então, às vezes, tem alguns conceitos ali, algumas palavras que é importante entender e saber explicar para as pessoas, mas, naturalmente, nunca tinha pensado nisso, né? E tu começa, às vezes, a entender e conversar com a pessoa, pô, mas lá no meu país eu ganho 40% investindo no tesouro do meu país. Pô, mas qual é o nome do teu país? Qual é a moeda, né? Será que isso vai te manter em Dubai, esses 40%? Mas é bem interessante essa troca, essa experiência de atender pessoas do mundo todo. E Dubai, várias pesquisas falam em 85, 90, 92% de expatriados morando em Dubai, né? Então, naturalmente, a maior parte das pessoas com que a gente tem contato no dia a dia não são locais. Né? Exato. E depois que você começou a viver essas experiências e essas conexões, clientes de diversos países, você mudou a sua forma de enxergar o mundo? Mudou a sua forma de pensar em negócios, em como fazer negócios? Eu te pergunto isso porque, para a maioria das pessoas, um dado muito interessante, só 2% dos negócios no Brasil trabalham com o mercado internacional. 2%. É um volume minúsculo. Então, 98% das pessoas que estão nos assistindo, elas não fazem ideia do que é viver essa realidade. Então, cara, o que isso mudou para você, assim? Eu posso falar um pouco por mim. A minha visão de mundo, ela alterou totalmente depois que eu morei nos Emirados Árabes, depois que eu me mudei para os Emirados Árabes. Antes eu tinha uma visão de algo distante, difícil, de difícil acesso. Mas depois que eu fui, né, na cara, na coragem, resolvi fazer e tudo mais, e as coisas começaram a acontecer, eu vi que, calma, não é esse monstro, não é fácil, obviamente, existem seus desafios, mas existe um caminho, existe uma forma de fazer isso e muda totalmente a tua... Nunca mais você vai ser o mesmo, mesmo que você volte a morar no Brasil, o seu pensamento, a sua forma de enxergar o mundo é totalmente diferente, né? Com certeza, mudou muito a forma de pensar e apesar de já ter viajado para alguns países antes de ir para se mudar de fato, abriu muito a mente. Eu já tinha ido para Dubai em 2018, se eu não me engano. Já tinha, até hoje, esses dias estava vendo as fotos lá do passado e o quanto que mudou nesses 8 anos, né? Sim. Tenho fotos lá do Burj Khalifa, do Skyline de Dubai, olhando como era e como está hoje nesse período de 8 anos, mudou muita coisa. Eu acho que isso já responde a pergunta, né? O quanto de oportunidades que a gente tem
no exterior e para aquelas pessoas que têm intenção de realmente fazer um serviço sério, que possa ser um serviço recomendável, porque afinal de contas a gente só recomenda para os nossos amigos, para os nossos familiares aquilo que a gente realmente acredita, tem muito espaço de crescimento, né? E claro que o inglês, a gente também poder se posicionar em outras línguas, isso fortalece muito o nosso serviço, o nosso trabalho, a partir do momento que a gente ganha a confiança das pessoas que moram no exterior, dos locais. Acho que a gente tem muitas coisas boas a serem construídas e hoje, principalmente nesse período de conflitos que a gente está vivendo, eu vejo ainda mais oportunidades das empresas levarem seus serviços para lá. O brasileiro é muito bom em muitas coisas, a gente é muito criativo. Às vezes a gente entra num site de uma empresa, meu Deus, que isso, cara? E aí tu entra aqui nas coisas do Brasil, tudo muito bem, muito bonito, às vezes, bem estruturado, bem pensado. Então, isso tem muito espaço. Cara, é até engraçado, porque as pessoas também têm essa visão de que lá fora é tudo melhor, né? E tem muita coisa que no Brasil é melhor do que lá fora. E que se fosse levado do Brasil para fora, faria um sucesso absurdo, né? As pessoas sempre têm essa mentalidade de querer falar que a grama do vizinho é mais verde, né? De que o que está acontecendo lá fora é mais bonito, é melhor, a qualidade, isso e aquilo, mas muitas vezes o que a gente tem no Brasil supera em qualidade, em criatividade, em diferencial ao mercado internacional, né? Um grande exemplo é o mercado financeiro. Exato. Os bancos, o sistema bancário brasileiro é infinitamente, eu acho que é um dos melhores do mundo. Com certeza. É infinitamente melhor do que o sistema... É prático, é fácil, é simples, é rápido. Meu Deus, é um parto às vezes, até mesmo nos Estados Unidos. O sistema financeiro brasileiro, o PIX, etc., é muito mais evoluído do que gostaria muito que as plataformas que eu costumo utilizar no dia a dia de bancos, etc., fossem pelo menos parecidas com as daqui. Assim. Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa para exportar e a parte boa do exterior é que a gente pode cobrar em dólar e o preço das coisas a gente tem um valor agregado muito mais. Então, se a gente é capaz de resolver um problema de alguém, por exemplo, que está em Dubai ou que está levando seu negócio para Dubai, se a gente consegue resolver um problema dessas pessoas, a gente vai ser bem remunerado por isso também. É aquilo, né? Se tu vai ter que trabalhar para trabalhar em real, melhor trabalhar para ganhar em dólar, né, cara? E não pagar imposto. Exato. Melhor ainda. Então tem um bônus, né? Cara, e o seu cliente é um cliente de luxo, vamos bem dizer assim, né? Um cliente, na sua maioria, eu acho que, não sei se vocês têm algum tipo de parâmetro, alguma régua de limitação de quem pode ser seu cliente ou não, mas quando a gente fala de Emirados, a gente está falando já de um público mais selecionado. Esse cara ele tem possibilidade de escolher qualquer instituição ou qualquer assessor de investimento. O que a S&P criou de diferencial para atrair e para fidelizar esse cliente com vocês, ao invés desse cara procurar uma instituição gigante? Legal. Na verdade, hoje no nosso modelo a gente atende todo mundo. Essa é a verdade. Tá? A gente tem o modelo da consultoria, que aí realmente a gente atende todo mundo, e tem o modelo do Multifamily Office, que a gente atende realmente daí o público de alta renda, diria assim. Né? Partindo desse princípio, a gente consegue buscar soluções eficientes para todos os cenários. Hoje em dia, com a questão da... Nossa, parece que eu estou falando dos anos 2000, mas com a questão da internet, a gente consegue abrir conta internacional sem pagar FII, sem pagar grandes custos. É muito barato hoje em dia a gente abrir conta em plataformas internacionais, custos extremamente baixos, rápido, tu manda dinheiro. Inclusive, elas funcionam muitas vezes como hub, né? Eu estou nos Emirados, quero investir em dólar, tenho uma conta na Europa e preciso de euros. Então, muitas vezes funciona como um hub global de investimentos. Tu deixa teu patrimônio investido em dólar, em euro, em libra e, preciso agora de dinheiro em tal lugar. É muito fácil esse envio de dinheiro. Transação, custos muito baixos. E eu acho que o nosso grande diferencial é a questão da transparência e eficiência. Olha, a mensalidade vai ser essa, a gente vai fazer isso, 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 e a gente vai buscar sempre o melhor para você. A gente está no mesmo lado da mesa. Eu costumo dizer que, como eu não visto a camisa de nenhuma instituição financeira, eu estou trabalhando para os meus clientes. Eu sou o braço direito daquele meu cliente para tomada de decisão. E eu costumo
apresentar o caminho A, B e C, e a decisão final é sempre da pessoa. Né? Então, a gente não tem o conflito de interesses que usualmente o mercado financeiro tem. Né? Então, a gente apresenta as soluções, a decisão final é sempre do cliente, a gente consegue sim ter uma grande eficiência, uma grande transparência nesse processo. Desde aquela pessoa que está com dificuldades financeiras, que também é muito comum, Abner, porque apesar da renda média do expatriado ser muito maior do que aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de organização financeira, porque as coisas também são mais caras. Então, muitas vezes eu vejo que a gente algumas pessoas vão em busca de uma melhor qualidade de vida no exterior, acaba vivendo um degrau acima do que pode, vira uma bola de neve e depois para retomar é muito difícil. Então, a gente atende esses modelos de clientes também, e ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que realmente têm uma renda muito mais alta ou já têm patrimônio de família e a gestão desse patrimônio de forma mais sofisticada, de forma clara, sem ter, agora a gente tem que vender esse produto. Não, a gente realmente faz a análise do que está na mesa, apresenta, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, e se você for por esse caminho vai ser assim, se você for por aquele caminho vai ser assado. Muito comum a venda de produtos financeiros internacionais dizendo que é X e na verdade é Y. Infelizmente a gente tem vários casos de pessoas que já foram enganadas, pirâmides, ou produtos que são vendidos de uma forma e na verdade eles funcionam de outra. Então eu diria que o teu cliente não é só o expatriado que já mora lá fora, mas se o cara agora vai sair do Brasil para morar em algum lugar, ele tem que contratar a S&P para já não fazer besteira. Porque se ele já fez besteira antes, é muito mais trabalho, né, Pelo amor de Deus. É ROI positivo. Exato. E a gente atende pessoas no Brasil também. Não é a gente não investe na captação aqui no Brasil. A gente atende de forma consultiva algumas pessoas aqui, mas a nossa principal operação é para aquele brasileiro que quer se organizar financeiramente melhor, quer ter um planejamento, mas muito também quer internacionalizar o patrimônio. Legal. Tu falou dos 2% das empresas que operam internacionalmente, esse número é muito próximo, na verdade, dos brasileiros que investem internacionalmente também. O brasileiro não tem a cultura de investir internacionalmente, quando na verdade, eu vou ficar no Brasil, vou ganhar meu 1% ao mês, mas quando a gente pega, por exemplo, o S&P 500, a média histórica, próximo de 9%, a média dos últimos 10 anos, próximo de 14%, então, 14% em dólar, isso é dados de mercado, não estou prometendo nada para ninguém, nem falando que deva investir, mas é só o principal benchmark do mercado. Informações de domínio público. Imagina, desde a pandemia, aquela pessoa que acabou comprando um índice que tem baixíssimo risco, movimenta 50 trilhões de dólares no mercado, acabou dobrando o patrimônio em dólar. Então, assim, a gente tem muitas oportunidades de investir internacionalmente, não são iguais às do Brasil, em que é deixar o dinheiro ali no CDB e está tudo certo, mas para aquela pessoa que quer entender e buscar multiplicar seu patrimônio em moeda forte, eu tenho certeza que o futuro vai agradecer. Qual que é o risco hoje que um empresário brasileiro, vamos dizer um empresário que está bem sucedido, que está com as contas em dia, está ganhando bem, qual é o risco desse cara manter todo o patrimônio dele no Brasil e não investir no exterior nos próximos anos e talvez até para a sucessão dele mesmo, né? Cara, seria possível a gente quantificar isso? O quão ruim é ele não ter essa visão e não querer abrir a cabeça para enxergar essa oportunidade? É claro que isso às vezes vem de gerações e é um trabalho relativamente complexo a gente educar financeiramente as pessoas e depois de educar financeiramente, educar sobre investimentos internacionais. Mas, se eu te perguntasse assim, Abner, você tem todo o patrimônio da sua vida, você quer depositar ele nessa gaveta que representa 0,5% do todo que você pode ter de diversificação, segurança e retorno? Não, obviamente. Você tem 0,5% aqui, você tem 99,5% nas outras coisas. Você quer só abrir essa gaveta, fechá-la aqui, colocar tudo ali dentro e nem ver o resto? Não. Cara, é matador essa visão. Porque é isso que acontece. É real. Que loucura. E Dubai, Emirados Árabes,
a gente está falando de um lugar que muitas pessoas veem como ostentação, como um lugar para se mostrar. Acabou pegando um pouco dessa visão, né? Mas os bastidores dos Emirados Árabes, na verdade, não funcionam assim. As pessoas que realmente mandam, que têm, que fazem, elas estão mais escondidas do que na vitrine, digamos assim, né? Uhum. Lá em Dubai, nos Emirados, você vê, não é um relógio, não é o carro que você tem que valoriza você, mas sim quem você é, o que você representa e o networking que você tem. O que você diria para alguém que hoje gostaria de ir para os Emirados e traçar um negócio dele lá dentro? Né? Um pouco da experiência que você teve começando do zero, de um negócio que não existia e hoje Exato. é um negócio bem sucedido. Qual seria a sua dica para esse empresário? Eu acho que essa visão as pessoas muitas vezes que moram aqui têm essa visão, pô, o cara mora em Dubai, o cara tá lá ultramilionário, não trabalha, é herdeiro. Herdeiro é sempre, né? Como é que é? Tá no tigrinho, E eu, na verdade, é muito pelo contrário, né, cara? A experiência que eu tenho e que eu vejo e troco experiências com muitas outras pessoas, no sentido de, realmente, eu comecei do zero lá. Hoje em dia eu não atendo, por exemplo, nenhum cliente que eu atendia no Safra, hoje em dia eu não atendo na consultoria. Então, realmente foi algo que a gente teve que estruturar do zero. Mas, como eu falei anteriormente, para aquelas pessoas que realmente têm vontade de crescer, que têm vontade de suar um pouquinho, e às vezes no verão um pouco mais. Nossa, nem me fala. Tem muitas oportunidades e tem muito potencial de crescimento. O Dubai oferece uma facilidade, abertura de empresa, da questão dos vistos. É relativamente fácil tu ter um visto de moradia, de tu ter uma contabilidade na tua empresa, de tu ter ferramentas para potencializar o teu negócio. É claro que tudo isso é regulado, mas você bem atendido, obviamente, tem tudo para dar certo, né? Uhum. Não é fácil, obviamente, assim como tudo. Imagino que para as pessoas trazerem os seus negócios até o estágio que trouxeram não é fácil, mas esse próximo passo, tenho certeza que tem tudo para dar certo, visto a estrutura que a gente tem lá e provada depois dos conflitos. Isso é legal porque é quase como se você criasse um atalho, né? Esse empresário, esse investidor, ele não vai ter que literalmente começar do zero sem saber nada, na cara e na coragem, né? Quando eu fui, quando você foi basicamente assim, a gente foi na raça. Exato. Né? Mas hoje já existem pessoas como nós, por exemplo, que podem trilhar esse caminho para essa pessoa, que podem abrir as portas que ela precisa que sejam abertas. Então, isso é muito interessante, né? Existem pessoas que já foram antes e já criaram. Então, essa pessoa não precisa mais ficar batendo com a cabeça na parede para tentar dar certo. É muito mais fácil ela, apesar de parecer um gasto, não é um gasto, é um investimento que vai se pagar a curto prazo, né? Exato. E eu posso dizer por experiência própria, tu foi uma pessoa que me ajudou muito a estruturar o negócio lá. Quando eu me mudei para Dubai, tu já estava lá há algum tempo. Sim. Né, você... E esse aprender com as outras pessoas que já têm experiência é o atalho mais fácil, né? Para que eu vou inventar a roda se a roda já está ali, está girando, está funcionando? Exato. É só fazer, não precisa criar algo, é fazer muitas vezes igual, parecido, ser bem assessorado. Isso acelera muito esse processo. Com certeza. Gustavo, com certeza agora tem alguém nos assistindo que tem dinheiro, que tem talvez um investimento em algum lugar. Ele viu a nossa conversa, achou muito interessante, mas está com medo. O que você diz para esse cara agora? Qual a decisão que ele tem que tomar amanhã de manhã para mudar a vida dele de uma vez por todas e dar esse passo de coragem para viver esse extraordinário que é o mercado internacional? Eu acho que a principal questão é tentar, né? E não desistir, ser resiliente. Confesso que não foi planejada a ida a Dubai, a ideia da consultoria também não foi planejada. Rapidamente, a ideia da consultoria foi dada num dia de praia, numa sexta-feira, 3 horas da tarde em Dubai, estava no Beach Club e fui demandado para prestar o serviço de consultoria por pessoas. E sendo assediado, perguntei, mas eu iria ter que cobrar alguma coisa para fazer esse serviço, quanto que vocês pagariam? As pessoas me disseram um número que eu estava pensando muito menos, na verdade, com a cabeça do Brasil. Eu falei, olha, interessante. Acho que vale a pena.
E na segunda-feira comecei a estruturar o business. E é engraçado que a pessoa que me deu a ideia do negócio não é minha cliente hoje, nunca mais tive contato, Caramba. apesar de ter tentado muitas vezes contato. Então eu acho que... Ela foi a semente para... Eu acho que... E assim como a minha mudança para lá da minha esposa também mudou a vida de outras pessoas que não tinham a ver com essa mudança. Então eu acho que esses acontecimentos às vezes acontecem na vida de todo mundo, na verdade, acredito eu. Claro, de às vezes mais claras, às vezes menos claras, mas a gente poder ter a iniciativa, ter a coragem de começar e ter a resiliência de não desistir. Nós brasileiros somos muito resilientes. É verdade. E essa isso é uma dádiva do brasileiro. Isso faz muita diferença. Eu tenho certeza que a gente tem o perfil ideal para ter uma vida muito próspera, seja estando aqui internacionalizando o patrimônio ou de realmente se mudar para o exterior. Não estou falando que o Brasil não é bom também para empreender, etc., mas a diversificação patrimonial, geográfica, de moedas, elas com certeza vai tornar a nossa vida financeira muito mais eficiente ao longo dos anos, para nós e para a nossa família. Sim, é aquilo, né? Por que ter pouco se você pode ter muito? Né? No fim do dia é isso. A gente não está dizendo que vai ser fácil, nem que vai ser simples, mas a gente está dizendo que é possível. Se eu e você conseguimos, a pessoa que está nos assistindo também vai chegar lá. Com certeza, tenho convicção disso. Gustavo, foi um prazer te receber aqui, inenarrável. Muito obrigado mesmo. Você é um grande amigo para mim, cara, não tem nem palavras. Então, realmente é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Se estou aqui hoje, grande parte foi por tua responsabilidade também, instruções. É uma honra estar aqui na realização desse projeto, desse sonho, que eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso na tua jornada. Amém. Conta comigo e Tamo já sabe. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Se existe algo que você deve levar desse papo, é o capital não tem pátria. Ele tem destino. E o destino do dinheiro inteligente é exatamente onde ele é bem tratado, blindado e respeitado. Se você ainda acha que internacionalizar o seu patrimônio é um luxo, você não entendeu que, na verdade, essa é a única apólice de sobrevivência contra a instabilidade. Eu sou Abner Saab e este foi o Abner Saab Talks de hoje. Fiquem alinhados, joguem grande e até a próxima.